E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos partir então para a segunda etapa do nosso trabalho. Essa sequência aí de 4 vídeos que eu disse sobre as medidas cautelares, dando uma ênfase especial às prisões. No primeiro vídeo nós falamos das características gerais das medidas cautelares. Agora no segundo vídeo vamos falar das prisões em flagrante. Do terceiro falaremos da prisão temporária. E ao final, no quarto e último vídeo, falaremos das prisões preventivas. Tudo bem? Então hoje sobre as prisões em flagrante, inicialmente se faz necessário entendermos que a prisão em flagrante ela vem prevista lá no artigo 300, 301, 302 do Código de Processo Penal. Nós temos no artigo 302 as espécies da prisão em flagrante. A prisão em flagrante próprio, inciso 1º e 2º, o flagrante impróprio, no inciso 3º, e o flagrante presumido no inciso 4º. Temos também o flagrante diferido, ou também chamado de flagrante controlado. Esse está presente na Lei 12.850 de 2013. É a lei do crime organizado. Sobre esse flagrante falaremos daqui a pouco. Mas olhem só, a prisão em flagrante ela tem uma peculiaridade muito interessante. É a única das prisões que a própria Constituição e o legislador infraconstitucional no Código de Processo Penal estabeleceu a possibilidade de qualquer do povo poder prender quem esteja em flagrante delito. Por que disso? É isso mesmo. Qualquer do povo pode prender quem estiver em flagrante delito. Mas por que essa abertura? Por que deixar que alguém do povo possa prender um seu semelhante? Isso em razão da função do flagrante. E aí surge talvez o ponto mais importante para nós nesse primeiro momento. Entender qual é a função da prisão em flagrante. A função da prisão em flagrante é evitar que, se possível, evitar a consumação do crime e também evitar o exaurimento do crime. Lembrando, gente, exaurimento do crime e consumação do crime são situações completamente distintas, mas isso aí é outra matéria, tá bom? Então, na verdade, essa é a principal função. No segundo momento, surge uma das funções mais importantes, que é tutelar, proteger a prova no processo penal. Por que isso? Porque é lógico que se nós conseguimos prender quem está cometendo o crime em flagrante delito, lá depois, no final do processo penal, para ele ser condenado, o juiz deverá verificar, indubitavelmente, afirmar com certeza que ele é o autor do crime e que houve um crime. A materialidade da conduta e a autoria será muito mais facilmente aferida se nós tivermos uma prisão em flagrante. Então essa talvez seja a função mais importante da prisão em flagrante, que é preservar a prova no processo penal. Por isso que o Estado, segundo alguns doutrinadores, assumindo aí que não tem a capacidade de estar presente a todo momento, em todo lugar, através dos seus órgãos de fiscalização, da sua polícia, deu ao cidadão essa prerrogativa de prender quem estiver em flagrante delito. Tudo bem, dito isso, nós passamos a analisar então as modalidades de prisão em flagrante. Lá no inciso 1º, nós temos o flagrante próprio, o inciso 1º e o 2º. O inciso 1º fala que está em flagrante delito quem for pego cometendo delito. Então observem que o inciso 1º trata-se dos atos executórios. Os atos executórios ainda estão sendo praticados, e aí quem for pego neste momento está em flagrante delito. No inciso 2º, estará em flagrante delito quem acaba de cometer o delito. Nós estamos então, portanto, com os atos executórios finalizados e o crime ali na sua fase de consumação ou não, mas a pessoa ainda se encontra no local do crime, e aí é um caso também de flagrante próprio. Surgem no inciso 3º e 4º 2 flagrantes mais questionados pela doutrina e também pela jurisprudência. Por quê? O do inciso 3º, é o flagrante que se chama de flagrante presumido. O que é o flagrante presumido? É a pessoa... Perdão, gente. No inciso 3º é o flagrante impróprio. O presumido é o 4º. Então vamos lá, para não causar confusão. Inciso 1º e 2º, o flagrante próprio. No inciso 3º, o flagrante impróprio. E no inciso 4º, o flagrante presumido. No inciso 3º, o que é o flagrante presumido? É aquela pessoa que é perseguida e é alcançada com objetos ou em situação que faça presumir ser ele o autor dos fatos.
Em que situação que ocorre o flagrante impróprio? É aquele flagrante onde o crime acontece, alguém aciona a força policial e a polícia inicia uma perseguição. Lembrando que essa perseguição também pode ser iniciada por qualquer do povo. Qualquer do povo pode sair em perseguição a quem acaba de cometer um delito. Nesse caso, então, nós temos ali uma perseguição. E essa pessoa é pega durante essa perseguição, então ele está em flagrante. Detalhes que são questionados sobre esse tipo de flagrante. Primeira coisa, se nós estamos falando de uma perseguição, ela não pode ser interrompida. E ela tem que ser iniciada tão logo o crime tenha acontecido. Exemplo, o crime aconteceu, a polícia foi acionada, iniciou a perseguição. Não importa o tempo que se gaste durante essa perseguição. É este inciso que joga por terra aquela ideia que a sociedade tem de que o flagrante é se o réu for preso em 24 horas. Isso não existe. Ele pode ser preso 2 dias, 3 dias, 1 mês depois e ser flagrante, desde que a perseguição tenha sido iniciada logo após a prática do delito e ela não tenha sido interrompida. Este é o flagrante impróprio do inciso 3º. No inciso 4º, nós temos o flagrante mais questionado pela jurisprudência, que é o flagrante presumido. Por que questionado? Também, sobretudo, pela doutrina. Porque nós estamos a falar de uma Constituição Federal em que há, em favor do réu, a presunção de inocência e não a presunção de culpabilidade. Se a presunção é de que o réu seja inocente, é um tratamento que o Estado deve destinar ao réu como se inocente fosse, como que nós vamos falar de uma situação de flagrante presumido? O réu é encontrado logo após a prática do crime com armas, objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Como que eu posso presumir que ele é o autor se em seu benefício tem a presunção de inocência? Essa é uma discussão muito importante que a doutrina faz e a jurisprudência tem em alguns votos até manifestados sobre isso. Mas o grande detalhe é que, por exemplo, para uma prova da OAB, nós temos que saber que existe o flagrante presumido. É aquele flagrante em que o réu não foi perseguido, mas ele foi encontrado com armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Bom, a partir daí surgem para a gente alguns flagrantes que não estão previstos no Código de Processo Penal. São construções da doutrina e da jurisprudência, mas nem por isso perde a sua importância. O flagrante preparado é aquele flagrante onde sabe-se que um determinado cidadão está a cometer crimes e aí a polícia, com o auxílio da vítima ou de um outro terceiro, prepara uma situação para pegá-lo. Exemplo, sabe-se que o determinado cidadão está vindo aqui na escola e subtraindo bicicletas. Partindo-se dessa premissa, a polícia, combinando com um terceiro, deixa ali uma bicicleta sem o cadeado para que a polícia possa pegá-lo em flagrante. Este flagrante não é admitido em nosso ordenamento jurídico. O STF, na súmula 145, já tirou essa possibilidade desse flagrante ser válido. Isso em razão de que nós estaríamos a violar a dignidade da pessoa humana. Um outro flagrante que não é admitido, e por motivos óbvios, é o flagrante forjado. O flagrante forjado é aquele flagrante onde uma situação não existiu. É diferente do preparado. O preparado, nós criamos uma situação e o réu foi lá e caiu nessa situação. O preparado é a típica arapuca. O forjado não. O forjado, nós estamos diante de um inocente e diante de uma atividade reprovável da polícia ou de qualquer outra pessoa que forjou, criou, inventou uma situação que de fato não existiu. Esse é o flagrante forjado. Nós temos também o flagrante esperado. O flagrante esperado, eu costumo brincar com os meus alunos, usem aí como dica o ES de estratégia. Esperado, estratégia, ou seja, o flagrante esperado é admitido, porque ele nada mais é do que uma estratégia de atuação da polícia. A polícia esperou o melhor momento para abordar o réu durante a prática delitiva. Então é sim um flagrante admitido. E por fim, não mais importante, não menos importante,
é o flagrante da Lei 12.850 de 2013, ou seja, o flagrante controlado, que é aquele decorrente da infiltração de um agente em uma organização criminosa. Esse é admitido pela lei, pela jurisprudência. Porém, cuidado, desde que essa operação esteja sendo controlada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Daí o nome ser flagrante controlado. Cuidado, essa modalidade de flagrante só é admitido nos casos de crime organizado, Lei 12.850. Na próxima aula falaremos para vocês das prisões temporárias. Um abraço e até lá!